Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim falar um pouco sobre os roteiros do Scratch e usando eles nas atividades. Como que a gente faz para usar eles? Então, usando as próprias atividades como um exemplo. E, pessoal, se vocês quiserem um modelo de como fazer as programações no Scratch, pausem o vídeo, copiem a descrição, tirem uma foto, um print de tela, para então ter salvo. Ou assistam novamente o vídeo. É de suma importância também que vocês assistam a todo o vídeo, porque ele vai abordar então todas as atividades que serão desenvolvidas nesse módulo. A primeira atividade consiste em ter dois planos de fundo e dois atores. Os planos de fundo, eles têm que se mover a cada tantos segundos. Então, os personagens têm que trocar de fantasia também até tantos segundos, eles têm que ir trocando. E aí, como que faz isso? Bom, esse é o comando, esse comando que eu estou movimentando, ele é para o cenário, mas ele só vai funcionar depois que vocês adicionarem dois planos de fundo. E como se faz isso? Aperta aqui ó, em selecionar cenário e procura um cenário adicionado. Ah, mas eu adicionei errado o cenário. Então, você clica no cenário, ó, no palco, viu que está selecionando o palco, aparece no meio a aba cenários, você clica, e se você quiser, você pode excluir o cenário adicionado, bem como, se você quiser, a partir daqui, adicionar outro cenário, também pode, ok? Quanto aos personagens, nós temos que, para o nosso personagem gatinho, ele vai fazer sempre, né, trocar a próxima fantasia a cada 0,5 segundos. Atenção, esse comando não pode ser só para o gatinho. Isso significa que aqui, ó, vocês podem ver que o gatinho está selecionado. Então, esse comando se refere somente para o gatinho. Para se referir ao nosso morcego, deve-se clicar no morcego. Vocês podem ver que eu cliquei e aqui eu já programei, já coloquei então a sequência lógica para o Scratch processar as informações para fazer o seguinte desenvolvimento. Abri em tela cheia. Viu só? Então, as fantasias são os movimentos do meu personagem e aí nós temos os planos de fundo trocando. Aí vocês perguntam, como eu sei se o personagem tem ou não tem fantasia? Com o personagem selecionado, né, vai aparecer então a palavra fantasias. Clica nela e aqui no canto esquerdo superior temos as fantasias que o ator tem. Nesse caso, esse ator tem 4 fantasias. Ah, mas você não quer todas elas. Pode-se excluir uma fantasia e o ator ainda assim continuará fazendo as restantes que você deixar. Por exemplo, aqui no exemplo, eu tirei 2 fantasias. Deixei uma que ele tá abrindo a boca e outra que ele tá fechando a boca. E aí fica assim. Então, pode. Cada detalhe é essencial para a sua programação funcionar. Na atividade 2, ela pede um comando bem tranquilo. Assim, é bem simples, como vocês podem ver. Pede para fazer, então, um botão aleatório. O que significa um botão aleatório? Que você clicando no botão, então ele vai te dar um número aleatório. Nesse caso, de 1 a 10. Nós temos, então, que quando clicar nesse ator, lembrando que o botão é um ator, nós temos que esse botão vai dizer o número aleatório entre 1 e 10. Então, aqui nós temos trabalhado os roteiros de eventos, os de aparência e os de operadores. Só para fazer esse pequeno movimento, ó. Clicou, mudou. Clicou, mudou. Vale ressaltar que nesse caso, ao clicar, o número pode repetir, que aqui eu cliquei 4, apareceu 5 e novamente apareceu 4. Então, ele não exclui os números que apareceram, ele simplesmente vai dando um número aleatório. E aí temos mais algumas questões que daí é para de cunho pessoal, para vocês responderem.
e que tem a ver com a matemática, visto que esse projeto, então, ele é voltado para o uso da programação na matemática, então não teria como fugir dessa proposição. E quem não é da área, peça ajuda para alguém que sabe, procura na internet, peça inclusive para nós, tá? Para mim, André, e para as minhas colegas aqui do curso, que a gente vai tentar sanar as suas dúvidas, ok? E aí nós temos a atividade 3, que ela então abrange a inserção de um plano cartesiano, e que se exclui então o plano de fundo branco. Então, nessa atividade se pede para fazer o personagem pular, andar e andar utilizando então o que a gente chama de meus blocos, ou seja, se cria um bloco específico para se desenvolver determinada atividade e determinada ação. Nesse caso, os blocos criados foram o pular e o andar. Então, sempre que eu clicar na bandeirinha, eu tenho que o meu personagem ele vai vir para o centro do plano cartesiano, que não é, no caso, o centro do nosso fundo, né? Que é onde é que está acontecendo a execução do programa. Ele é o centro do plano cartesiano inserido, tá? Por isso que aqui a gente pode ver que a nossa personagem está no par ordenado 0 e 0. Porém, na programação ela está no 0 e 48. Por quê? Porque esse 48, ele mede, então, aqui no meio da personagem. Só que não é o que a gente quer. A gente quer que ela fique pisando no ponto 0 e 0. Por isso que tem essa diferença de coordenada. Aí nós temos que, se formos caminhar com ela, ó, à direita, ela vai chegar em um determinado lugar. Se nós quisermos subir, ela vai chegar em outro lugar. Descer, né? O descer ela fica de ponta cabeça. E aí voltar de outra forma, né? Usando então as setinhas. Cada setinha faz um movimento. E aí eu questiono vocês. Parece simples, né? Mas não é. Olha quanto de programação, olha quantos comandos eu tive que organizar para então conseguir fazer esse movimento da personagem. Inclusive pular é apertar no espaço, ó. Pode ver que a nossa personagem pula. Essa parte aqui que tem a bandeirinha é a parte de execução, né? É a parte aqui de ir para um lado e para o outro. E então a parte do defina pular, que é o resto da programação, e do defina andar direção, eles são então os comandos que vão exemplificar o que é, como vai funcionar aquele meu bloco. Então, o meu bloco pular, ele funciona, ele vai se repetir 5 vezes, adicionando 10 à direção Y, num espaço de tempo de 0,3 segundos. Da mesma forma que ele vai fazer isso novamente para 5 vezes, agora adicionando menos 10 a Y. Por quê? Porque eu preciso das coordenadas de cima e de baixo para fazer pular. Então, quando eu vou apertar a tecla espaço, o que vai acontecer é que primeiro ele vai fazer o primeiro comando, que é aumentar 5 vezes 10 para cima no eixo Y, e depois ele vai então me abaixar 5 vezes 10 para baixo no eixo Y, fazendo a sensação então de pular. No mesmo sentido, então nós temos o andar. Definimos uma direção para o andar. Feita essa definição, substituímos ela aqui no bloco de comando que executa então a nossa programação no Scratch. Caso vocês queiram pausar e tirar um print dos comandos, sei que a tela é pequena, mas é porque são vários comandos. Vou tentar arrastar para cá para facilitar um pouco. Aqui nesse andar, eu solicitei também que ela trocasse de fantasia, porque se eu não solicitasse essa troca de fantasia, esse movimento de pé caminhando aqui, de caminhar, não aconteceria. Ela iria saltando na mesma posição, de forma estática. Atividade 4. Então, na atividade 4, é solicitado que se construa um campo de futebol.
e que então, criado esse campo de futebol, você consiga fazer gols, ou seja, você consiga chutar a bola. Para isso, então, primeiro nós temos que desenhar o campo de futebol e nós teremos 2 atores, a bola e o arco, ok? O arco eu procurei uma imagem na internet, baixei e então adicionei ele como um ator de forma que ele fosse enviado dessa forma, ó. Enviar autor, ou seja, é ali que envia uma imagem que você quer que ela seja um autor do teu notebook para o Scratch de forma online. E aí aqui nós temos o passo a passo da programação. Caso vocês queiram tirar print, está aqui. Ok? Lembrando que primeiro você tem que fazer esse defina passo para depois fazer a parte da execução de quando for clicado na bandeira, tá? Se fizer da forma contrária, provavelmente vai dar problema, ok? Nem sempre o Scratch aceita. Então, sempre é melhor seguir os passos, né? Que é... Deu coincidência que ali a palavra é passo, né? Mas é o que acontece. Siga os passos, siga a ordem cronológica, que é o que foi mencionado anteriormente no Scratch, né? No módulo passado. A ordem dos fatos importa. E importa muito. Aí, lembrando que esse defina o passo é da nossa bola de futebol. E o nosso arco? Nesse caso, o arco não precisa ter a programação. Mas por que ele não precisa ter a programação? Porque ele não faz nada. Ele só fica parado. Ele é um enfeite. Porém, se fosse inserido um campo de futebol com o arco, devido à nossa programação, cada vez que a bola se movesse, daria que é um gol, tá? Por isso, então, que se faz o desenho do campo e adiciona-se um arco de futebol. Nesse caso, quem faz a movimentação toda é a bola. Então, eu vou apertar aqui na nossa bandeirinha. E aí eu tenho, ó, a bola andando. E eu tenho que fazer um gol. É difícil. E quando encosta, dá gol e dá uma piscadinha de tela. E essa é a programação. Aí tem outra questão também de como utilizar esse projeto em aulas de matemática. A quinta atividade, ela faz referência, então, a um relógio. A atividade solicita só essa parte aqui, que diz quando a bandeira for clicada, tá? Essa parte adicional aqui, né, que é quando a tecla espaço for pressionada, foi algo que eu adicionei para que vocês vejam a diferença. Essa programação, vou apagar. Então, sem essa programação, nós temos que, quando ele for clicado, ele vai se mover. Aqui ele não está, então, contando os nossos segundos, porque não se tem a programação necessária. Ele está dividido, então, em 6 graus e que se move a cada 1 segundo. Isso fecha, então, um ângulo de 360 graus, que é o valor de um círculo. Por ser movimentado em 1 segundo, ele representa o ponteiro dos segundos de um relógio. Se eu colar, então, esta parte aqui, né, que é quando a tecla espaço for pressionada, por enquanto ele só está movendo, né, e não está contando os segundos. Vou pressionar a tecla espaço. E agora ele conta os segundos. Ok? O solicitado, então, é essa parte inicial aqui pequena, quando for clicado na bandeira. Mas se vocês quiserem testar essa parte aqui, quando for clicado na tecla espaço, fiquem à vontade, será bem construtivo. É algo que vocês vão ter pronto para a vida inteira, né? A não ser que vocês apaguem a conta do Scratch, né? A conta que é gratuita, né? Que é só um cadastro. A atividade 6, ela solicita, então, que vocês façam uma pergunta. Então, peguem um personagem e peçam para que ele digite um número, né? Que ele pergunte que quem estiver jogando digite um número, espere a resposta
E com o número digitado, ele faça a multiplicação desse número dito pelo seu antecessor e sucessor. Vamos ver o exemplo. Um número, eu vou dizer o número 3. E ele disse que o número é 8. Vamos ver se fecha. 3 menos 1 dá 2. 3 mais 1 dá 4. 2 vezes 4, 8. Então, deu certo. E ele fez, então, essa operação. A atividade 7, ela solicita, então, o cálculo da média aritmética. Aqui nós temos, então, a programação para tal ação. Vamos ver se funciona. Vou digitar um valor, 4. Ele pediu outro valor, 6. 6 mais 4, 10. E vou digitar outro valor, 8. 10 mais 8, 18. 18 dividido por 3, 6. E aqui, então, a gente pode calcular a média aritmética. E seria isso, né, pela aula de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Eu sei que são bastante atividades, mas o Scratch só se aprende fazendo, tá? Teriam inúmeras outras atividades para serem feitas. Foi feita uma seleção de algumas que fossem um pouquinho mais simples, outras um pouco mais complexas, e que pudessem, então, dar um subsídio de nível básico para vocês, para que vocês tenham, então, condições de criar seus próprios Scratches. Obrigada pela atenção. Até a próxima. Beijo!